bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Uma quinta-feira quente, meus amigos, porque se espalhou nas redes a informação de que é possível que Estados Unidos e Noruega tenham praticado um ato de guerra contra a Rússia. Quem não lembra dessas imagens? Essas imagens mostram uma grande quantidade de gás vazando dos oleodutos russos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico. Isso aconteceu no dia 26 de setembro de 2022. Os oleodutos foram alvos, sim, de atentados, pelo menos naquela época. Autoridades suecas e dinamarquesas constataram que os oleodutos foram, sim, alvo de sabotagem. No entanto, ninguém jamais assumiu a responsabilidade. Mas vejam que interessante. Na terça-feira, o famoso radialista norte-americano Hal Turner terminou o seu programa de rádio dizendo o seguinte, abre aspas, gostaria de não saber algumas coisas que sei agora. Uma dessas coisas se tornou pública. Foram os Estados Unidos, com colaboração da Noruega, que bombardearam os oleodutos Nord Stream 1 e 2 da Rússia no Mar Báltico. A Noruega participou acionando a detonação. E aí ele termina de forma bastante preocupante o seu programa. Ele disse, a guerra agora é provável. Bem, mas por que Hal Turner estava dizendo isso? Assegurando com todas as letras que foram os Estados Unidos mais a Noruega quem atacaram os oleodutos. Porque nesta semana o jornalista Prêmio Pulitzer de jornalismo, Seymour Hersh, recebeu informações preciosas de gente dentro do governo, afirmando que sim, os Estados Unidos planejaram todo o ataque por ordem de Joe Biden. A notícia ganhou tanto destaque que foi publicada hoje pelo prestigioso Daily Mail da Inglaterra, grande mídia, não é qualquer um falando sobre o assunto. Diz o Daily Mail, equipes de mergulho especializadas da Marinha dos Estados Unidos realizaram o ataque à bomba contra os oleodutos subaquáticos Nord Stream, que fornecem gás russo para a Europa Ocidental. O ataque aconteceu durante uma missão ultra-secreta supervisionada pelo presidente Joe Biden, afirma um relatório bombástico. Os mergulhadores americanos plantaram explosivos C4 em 3 oleodutos Nord Stream em junho de 2022. A explosão só aconteceria no dia 26 de setembro, mas então já estavam lá as bombas, ou melhor, os explosivos C4 desde junho de 2022, que foram detonados 3 meses depois, usando como apoio uma boia de sonar, que transmitia um sinal que acionava as bombas. O ataque teria sido realizado em resposta à invasão da Ucrânia por Vladimir Putin e planejado para forçar a Alemanha e outras nações europeias a acabar com sua dependência do gás russo, diz o Daily Mail. A medida também prejudicaria a renda de Moscou com a venda de gás, que contribuíram com bilhões de dólares para o seu esforço de guerra. Em um relatório convincente de 5.000 palavras sobre o suposto ataque, Hersh afirma que especialistas em mergulho, treinados no US Navy Diving and Savage Center na Flórida, plantaram os explosivos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com a matéria original de Hersh. Os mergulhadores teriam realizado a operação altamente secreta e altamente perigosa durante o Baltops 22, uma série de exercícios militares no Mar Báltico realizado por 16 países da OTAN.
Os mergulhadores americanos usaram o altamente divulgado evento de 13 dias em junho de 2022 como cobertura para sua missão ultra-secreta. Os explosivos C4 anexados aos oleodutos foram equipados com sensores que permitiram que fossem detonados remotamente em uma data posterior, relata Hersh. Ele relata também que as explosões foram desencadeadas por uma boia de sonar lançada por uma aeronave. A boia emitia uma sequência de sons tonais únicos de baixa frequência em comparação com os produzidos comparando com uma flauta, o som produzido por uma flauta ou piano, que acionava o explosivo C4. Já a Casa Branca respondeu à bombástica informação, dizendo através de um porta-voz que o relatório é uma completa ficção ou uma completa falsidade. A CIA também respondeu através de um porta-voz. Ele disse: esta alegação é completamente e totalmente falsa. Porém, lembra o Daily Mail que em fevereiro, Biden disse que os Estados Unidos poderiam pôr fim ao Nord Stream se a Rússia invadisse a Ucrânia. Isso aconteceu antes da invasão, evidentemente, poucos dias antes. E foi falado por Biden numa entrevista coletiva de imprensa conjunta com o chanceler Olaf Scholz. Naquele encontro ou naquela reunião, Biden teria dito: se a Rússia invadir, então não haverá mais Nord Stream 2. Vamos acabar com isso. Aqui parece então que ordem dada, ordem cumprida. É mais ou menos o que sugere a matéria do Daily Mail. Questionado sobre como faria isso, o presidente respondeu enigmaticamente: eu prometo a você que seremos capazes de fazê-lo. A coletiva de imprensa foi realizada enquanto a Rússia movia dezenas de milhares de soldados em sua fronteira com a Ucrânia, em preparação para a invasão que começou semanas depois, em 24 de fevereiro, que, aliás, vai completar agora nesse mês um ano. Bem, segue o Daily Mail dizendo que o planejamento do ataque começou supostamente em meio à mobilização de tropas e também temores dentro da Casa Branca de que o Nord Stream 2, que foi concluído em 2021, permitiria ao Kremlin armar ainda mais os seus suprimentos de energia para a Europa. Então, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, teria convocado uma reunião em dezembro de 2021 com uma nova força-tarefa formada por funcionários do Estado-Maior Conjunto, a CIA e os departamentos de Estado e Tesouro. A discussão foi voltada para orquestrar uma resposta à invasão iminente da Ucrânia pela Rússia. Ou seja, então na Casa Branca estava todo mundo sabendo que a Rússia invadiria a Ucrânia, fizeram uma reunião de emergência, criaram uma força-tarefa para dar uma resposta à Rússia. Hersh relata ainda que o que ficou claro para os participantes da reunião, de acordo com a fonte de conhecimento direto do processo, é que Sullivan pretendia que o grupo apresentasse um plano para a destruição dos dois oleodutos Nord Stream e que ele estava cumprindo os desejos expressos do presidente Biden. Várias ideias, então, foram apresentadas a Sullivan antes que a missão de mergulho fosse selecionada. Outros planos incluíam o uso de um submarino para atacar o oleoduto e aeronaves para lançar bombas com fusíveis retardados, afirmou então a fonte de Hersh. Disse também a fonte que o diretor da CIA, William Burns, autorizou um grupo especial de trabalho, isso da CIA, para elaborar o plano que envolvia então mergulhadores de profundidade a realizarem a missão. Hersh, então, comparou a trama a uma operação de espionagem submarina lançada pelos Estados Unidos na década de 1970, quando agentes usaram cabos de comunicação submarina da própria Marinha Russa. De acordo com Hersh,
No início de 2022, então, o grupo da CIA disse à força-tarefa de Sullivan que já estava tudo pronto, que já haviam encontrado uma maneira de explodir os oleodutos. Os planejadores, segundo Hersh, decidiram que a Noruega poderia servir como uma base ideal para a operação, porque, nas palavras da fonte de Hersh, a nação escandinava odiava os russos e a marinha norueguesa estava cheia de excelentes marinheiros e mergulhadores que tinham gerações de experiência em mergulhos em profundidade altamente lucrativos, como exploração marítima de petróleo e gás, ou seja, gente muito experiente para mergulhar em águas profundas e extremamente geladas. Em 26 de janeiro, a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, deu uma pista de que, de fato, os Estados Unidos participaram da treta. Ela disse, abre aspas, estou, e acho que o governo Biden também, muito satisfeito em saber que o Nord Stream 2 é agora um pedaço de metal no fundo do mar, ou seja, uma sucata. Então está aí, o imbróglio está dado. A chancelaria russa, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, já manifestou um pouco de indignação. Ele disse na quarta-feira que os Estados Unidos têm muitas perguntas a responder sobre o seu papel nas explosões após o relatório Hersh. A porta-voz Maria Zakharova pediu à Casa Branca que comente os fatos apresentados. Bem, o que chama a atenção neste relatório, além, claro, da possível participação de Estados Unidos e Noruega num ato de guerra, é como ele foi realizado. Colocaram-se explosivos nos oleodutos e esses explosivos foram acionados a partir de uma boia de sinalização, ou seja, havia uma grande distância entre os explosivos e o detonador, ou o emissor de sinais, que estava lá na superfície. É claro que muitos analistas farão uma relação entre a boia sinalizadora e os explosivos com, provavelmente, um balão, falando agora em outro cenário possível de atentado. Um balão poderia, evidentemente, acionar ou dar o sinal para a detonação de uma bomba em terra. E aí, claro, não é preciso ser gênio para lembrar de uma das possibilidades de um balão chinês, por exemplo, dentro do território norte-americano. Eu, claro, não estou falando nada, não estou afirmando nada a respeito disso, mas, já que a comparação é provável, uma boia sinalizadora no mar teria provavelmente o mesmo efeito de um balão no ar, não é mesmo? Daí porque as preocupações hoje com balões meteorológicos certamente aumentarão e muito. Outro detalhe que chama bastante a atenção é que Biden teria acompanhado a colocação dos explosivos nos oleodutos, uma espécie de videoconferência, e depois, supõe-se, teria ficado muito satisfeito sabendo ter uma carta na manga para quebrar a Rússia economicamente. Só que isso não se comprovou. Então, nesse caso, parece o tiro saiu pela culatra, porque agora os Estados Unidos é que podem ser acusados de ato de guerra. Finalmente, o último detalhe que tem chamado bastante a atenção, não só de analistas políticos ou de geopolítica, mas até mesmo de estudiosos das escrituras, de exegetas, de pesquisadores bíblicos, é a influência ou poder de sedução de Volodymyr Zelensky sobre aqueles que têm as chaves da Europa, os donos da Europa e boa parte do mundo. Zelensky está andando pela Europa sendo recebido como majestade por chefes de Estado, por políticos, por celebridades, pela grande mídia, claro, e até mesmo por monarcas. Ele hoje exerce uma influência
quase que absoluta sobre pessoas poderosíssimas. E aí se pergunta, mas afinal quem é Zelensky? Há 5, 10 anos, ninguém nunca ouviu falar de Zelensky, ele era nada. Era apenas um garoto espécie ou tipo Big Brother, com, digamos assim, um passado um tanto quanto polêmico, e de repente ele se torna presidente de um país em guerra, excursiona pela Europa, pede dinheiro de todo mundo e é atendido, pede armas de todo mundo e é atendido, e manifesta, além de tudo, o interesse de destruir a Rússia, coisa que nenhum outro líder fez com tanta ênfase. Até mesmo o bigodinho da Alemanha tinha, digamos assim, certas preocupações ou algum medinho em dizer ou sentir-se capaz de eliminar a Rússia. Não obstante, está aí o garoto Zelensky com todo este topete, sendo atendido, ouvido, até mesmo com alguma devoção. Aonde isso chegará? Até onde isso nos levará? Ou então, quem é de fato Zelensky? Quem viver saberá. Fica a pergunta, hein? Quem é Zelensky? Até depois.